Hoje a igreja celebra a memória de Santo Inácio de Loyola, um santo espanhol que nasceu em 1491, seguiu a carreira militar, mas durante uma batalha foi ferido e teve que ficar na enfermaria do hospital durante muito tempo se recuperando. E nesse período ele começa a ler um livro sobre a vida de Cristo e depois também a vida dos santos. E fazendo essas leituras ele tem um encontro pessoal com Jesus e percebe ele que desejava realizar grandes feitos, ele que tinha seguido a carreira militar porque buscava um sentido para a sua vida e acreditava que assim ele faria grandes coisas e quem sabe até o seu nome seria lembrado. Ele percebe que tudo aquilo era vão, tudo aquilo era fútil, e ele decide seguir a vida religiosa. Ali ainda, nesse seu tempo de recuperação e de conversão, ele escreve os exercícios espirituais, que serão depois usados por muitas gerações e ainda hoje são usados para aqueles que querem exercitar a sua alma, para aqueles que querem progredir na vida espiritual, ter um encontro pessoal com Deus. E então Santo Inácio vai a Paris, na França, para estudar, para se tornar sacerdote, e lá em Paris ele funda a Companhia de Jesus, os jesuítas. Companhia é um nome que se usa no exército para um agrupamento de soldados. Então, a ideia de Santo Inácio era fundar um exército de Cristo, a Companhia de Jesus, um exército para a igreja, um exército para o Papa. Naquela época, a igreja passava por uma das maiores crises da sua história, com a Reforma Protestante, e os jesuítas serão justamente a Companhia de Jesus, será o braço direito dos papas naquele período, na chamada Contra-Reforma, ou seja, na ofensiva católica contra as heresias disseminadas pelos protestantes. E de fato os jesuítas sempre tiveram como característica principal o estudo, e eles se debruçavam sobre as teses dos protestantes e iam pregando de cidade em cidade, combatendo aqueles erros e convertendo de volta para a fé católica muitas pessoas que se tinham tornado protestantes. E mesmo no Concílio de Trento, os jesuítas serão nomes importantes como São Roberto Bellarmino. Ali em Paris, Santo Inácio de Loyola conhece também Francisco Xavier, que se converte na convivência com Santo Inácio e vai se tornar também um dos primeiros jesuítas, de modo que a Companhia de Jesus deu para a igreja muitos santos naquele período e em períodos posteriores, muitos e grandes santos, como o próprio São Francisco Xavier, e serão eles os primeiros evangelizadores do Brasil. Nós teremos aqui o grande São José de Anchieta. Então, a vida de Santo Inácio de Loyola, que buscava uma glória humana, uma glória mundana, mas nesse seu encontro com Jesus,
que dá uma nova orientação, um novo sentido à sua vida. Ele vai buscar não a sua própria glória, mas a glória de Deus. Esse era um dos lemas de Santo Inácio. Para a maior glória de Deus. Tudo fazer para a maior glória de Deus. E também, em tudo, amar e servir. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito que ele encontrou e, como foi importante na história da igreja, o sim desse homem. Vale lembrar que também o Papa Francisco é jesuíta. Então, a fundação, a obra que esse homem realizou, teve grande impacto, grande importância na história da igreja e na vida de tantas pessoas que ingressaram posteriormente na companhia de Jesus e se santificaram. A lista de santos jesuítas é grande. Hoje, na primeira leitura, nós escutamos o triste relato da idolatria do povo que Moisés, estando distante no monte, recebendo a lei de Deus, se corrompe e fabrica um falso Deus para adorar. Moisés era o mediador entre Deus e aquele povo, era o porta-voz de Deus. Então, quando Moisés se ausenta por muito tempo, eles dizem: nós não sabemos o que aconteceu com ele, se ele está vivo, se ele está morto, nós já não podemos ouvir a voz de Deus. É como se Moisés estando ausente, Deus também está ausente. Nós não podemos mais falar com Deus, Deus não pode mais falar conosco, porque o seu servo Moisés não está aqui. Então, nós vamos fabricar um Deus que esteja conosco. A necessidade que o homem tem da presença de Deus, da comunicação com Deus, mas daí o perigo de nós fabricarmos um Deus à nossa imagem e semelhança, de nós produzirmos uma religião conforme a nossa conveniência. E daí já não é o Deus vivo e verdadeiro que nós adoramos, mas um simulacro, um falso Deus feito sob medida para nós e que, portanto, não nos salva porque é falso, inexiste. E Moisés, então, quebra as tábuas da lei, ou seja, é uma maneira de demonstrar que a aliança foi rompida. E nós sabemos como foi difícil para que aquele povo acostumado ao politeísmo aceitasse a verdade de que só há um Deus verdadeiro. A luta contra a idolatria se estende ainda por vários séculos e os profetas tantas vezes vão denunciar esses desvios do povo de Deus. E nós também cometemos idolatria. Não queira Deus que não, né? Trocando Deus por outras divindades, praticando falsas religiões, mas muitas vezes colocando no lugar de Deus outras coisas ou pessoas, amando outras coisas e pessoas mais do que amamos a Deus. Na nossa infidelidade, no nosso pecado, nós pedimos a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude a amá-lo como Ele merece ser amado sobre todas as coisas. E nós escutamos novamente hoje o Evangelho que já escutamos no domingo retrasado, aquelas 3 parábolas que nos falam sobre o crescimento do reino de Deus. Na verdade, 2 parábolas, a do grão de mostarda e a do fermento. Sempre em cada momento da história, Deus foi providenciando pessoas e suscitando pessoas que com a sua santidade de vida
pudessem ser a resposta para as crises, para as dificuldades pelas quais a Igreja passa sempre. Na época da Reforma Protestante, não apenas Santo Inácio de Loyola, tantos outros santos que viveram na mesma época, como São Felipe Neri, como Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, São Francisco de Sales e por aí vai. Então, também no nosso tempo, nós tantas vezes ouvimos falar em crise na igreja e também nos problemas pelos quais a nossa sociedade passa. Nós é que devemos ser os santos para os nossos tempos, ou seja, nós é que devemos ser as pessoas que, em tempo de desobediência, de revolta, de rebeldia contra Deus, procuram fazer a sua vontade e ser instrumento e ser sinal de Deus no mundo. Peçamos a Jesus, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, que nós nos disponhamos a ser os santos que o mundo precisa nestes nossos tempos, que nós nos disponhamos a ser num mundo de desobediência, de rebeldia, de revolta contra Deus, contra a sua Santa Igreja, pessoas que procuram obedecê-lo e fazer a sua vontade, e fazer tudo para a sua maior glória, como Santo Inácio de Loyola. Amém.